Bom dia, irmãos. O Senhor é bom, amém? Em todo o tempo. Amém. Ontem à noite, depois que eu entendi que muitos irmãos não estariam aqui de manhã, então eu tomei uma decisão, comuniquei aos irmãos, eu vou fazer uma inversão na ordem das ministrações. Então a sequência natural seria nós estudarmos Gênesis 3, sobre a questão das fugas. Mas como muitos irmãos não estão aqui porque estão trabalhando, eu vou deixar para partilhar essa porção à noite, porque eu considero o texto importante demais para depois só ouvir de forma virtual, tá? Então, eu estou trocando a ordem, à noite a gente volta para Gênesis 3, certo? E eu vou fazer agora, vou começar agora com vocês o que eu começaria possivelmente hoje à noite, tá? Mateus, capítulo 3, uma porção extremamente conhecida. Começando com o versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim como convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Abram também em Mateus capítulo 16. Desculpa, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-o, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo.
Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhe respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram junto à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Ainda João capítulo 12, a terceira vez que a voz do Pai é ouvida. João capítulo 12. Vamos começar com o versículo 20. O texto bíblico diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Até aqui. Pai, somos como crianças, que nada sabemos e que de tudo dependemos. Senhor, somos aquele tequinon que a Tua palavra fala. Somos aquela criancinha. Senhor, neste momento, levantamos os nossos olhos e olhamos para cima.
E pedimos que, mediante a Tua misericórdia e a Tua compaixão, o Senhor assista aos nossos corações. E nós vejamos o Pai e o Filho de um jeito todo especial. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus poderoso, que tira as escamas dos nossos olhos e que nos ajuda a Te vermos de um jeito pleno e verdadeiro. Por isso pedimos uma visitação sobre as nossas vidas nessa manhã. Dissipa toda a paternidade indevida que existe dentro de nós e ajuda-nos com os olhos limpos, com os ouvidos limpos, a vermos o Pai e o Filho do jeito que eles são. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Volte até Mateus capítulo 3, ali o versículo 13. Queridos, aprove a Deus se revelar como um Pai. Como eu falei, são 249 menções ao todo na Escritura. 243 no Novo Testamento e 6 no Velho Testamento. Por que um Pai? Deus é um Deus de mistério. E Ele toma decisões que só Ele é capaz de compreender. Deus se revela de muitas formas e de muitas maneiras. O nome de Deus é como um diamante e uma faceta de um diamante. Então aquela faceta tem um brilho único, que a faceta do lado não tem. Então há um brilho em cada nome que Deus assume. Elohim, El Shaddai, Rafá, o Deus que nos cura, o Deus que é a nossa bandeira. Cada nome dele assume uma faceta diante de nós. Isso é visto muito claramente em Jesus. Se não me engano, se eu me recordo bem, a contagem que eu tenho, Jesus tem 144 nomes. 12 vezes 12. 12 na Bíblia é o número do governo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos. Então Jesus, ele tem 149 nomes abarcando todas as realidades que ele possui. Então ele é chamado de muitas coisas. Para aquele que tem fome, ele é o pão. Para aquele que tem sede, ele é a água. Para aquele que tem uma noite difícil, ele é a brilhante estrela da manhã, onde as nuvens são dissipadas e nós o vemos de forma limpa e clara para receber dele uma direção. Para aquele que está perdido, ele é o caminho. Para aquele que é mentiroso, ele é a verdade. Para aquele que não tem vida, ele é a Zoe de Deus. Ele é aquele que envolve, cada nome dele tem uma faceta linda e maravilhosa aos nossos corações. Então, aprove a Deus que através da paternidade e da filiação do seu Filho, nós aprendêssemos com mais facilidade. Então, a queda estragou tanto a gente, a queda complicou tanto a gente, que Deus simplificou. Ele simplificou de que maneira? Vou te dar um irmão mais velho, e nesse irmão mais velho você vai me ver. É basicamente isso. Jesus era um unigênito e se tornou o primogênito. Por que ele era o único e se tornou o primeiro de muitos irmãos? Porque nós somos como crianças, nós precisamos de repetição. Nós precisamos de um modelo para ver, né, o que seria da minha profissão sem os irmãos mais velhos. Vocês entenderam? Irmão mais velho, em geral, dá modelo para irmão mais novo. Modelo bom e modelo ruim. Irmão mais velho vai ensinando o mais novo. O mais novo, em geral, ele é chato. Ele é cansativo.
Quem aqui é o mais velho? Levanta a mão. Nossa, tem muito mais velho. Quem aqui é o mais novo? Levanta a mão. Alguns estão nas duas condições, né? Irmão mais velho, ele cansa do mais novo, porque o mais novo mira ele, quer imitar ele, e fazer tudo semelhante a ele. Então, o que Deus fez na mente dele? Deus, entendendo que o nosso coração é complicado e é difícil. Quem aqui é sozinho? Levanta a mão. Tem vários aí. Então, o que ocorre? Deus, entendendo que o nosso coração tem dificuldade de aprender, o que ele fez? Ele criou um padrão muito simples. Aprove a ele se revelar como um pai, porque o filho repete a natureza do pai, e aprove a ele nos conceder um irmão mais velho. E através deste modelo do irmão mais velho, nós seguimos o irmão mais velho e aprendemos como viver nessa terra. Você está entendendo por que Jesus é filho do homem? Porque ao ser filho do homem, ele é o primeiro da criação. Por isso que o texto de 1 Coríntios capítulo 15 diz que há um primeiro homem, um primeiro Adão e um último Adão. O que quer dizer isso? O primeiro Adão é o Adão de Gênesis, onde houve o pecado. O que é o último Adão? Em Cristo encerra-se a era do pecado. Só que depois ele também diz que há um primeiro homem e um segundo homem. O que é o primeiro homem? É a raça que pecou. O que é o segundo homem? O segundo homem é a raça santa. E aí o final do texto, 1 Coríntios capítulo 15, a partir ali do verso 42 mais ou menos, o último versículo vai dizer o quê? Assim como nós trazemos a imagem do que é terreno, do primeiro Adão, devemos também trazer a imagem do que é celestial, deste segundo homem, deste último Adão. Então, Cristo, ele é a referência de filiação. Então, absolutamente tudo o que houve em Cristo, tudo o que houve em Cristo serve para toda a raça humana em todas as eras. Você precisa entender que Cristo é atemporal e acultural. Cristo, como filho do homem, ele não está... É óbvio que ele nasceu há 2000 anos atrás, é óbvio que ele nasceu na cultura judaica, não estou negando nada disso, isso tem o seu valor. Mas para ele ser o filho do homem, ele tem que estar fora de uma cultura e fora de um tempo. Por quê? Porque ele é aplicado para a Suíça ou para a Suécia? Ele é aplicado para a Suécia, ele é aplicado para o Japão, ele é aplicado para a África, ele é aplicado para o Brasil. E em todas as eras e em todos os tempos. Se você estudar Cristo apenas inserido numa época e numa cultura, você limita ele como filho do homem. Nós devemos estudar isso para compreendê-lo. Por exemplo, o nome de Jesus equivale a José, que é um nome extremamente comum. Então, metade da criançada, na época de Jesus, se chamava Jesus. Por quê? Porque Jesus é uma pessoa comum. Ele não é de nobre nascimento, ele não é distinto, ele não é o cara, ele não tem absolutamente nada disso. Ele é uma pessoa comum. Ele era tão comum, que Judas, para identificá-lo, precisou dar um beijo. Ele não era alto, lindo, formoso, maravilhoso. É uma verdade que ele é o mais formoso dos filhos dos homens. Mas não esteticamente falando. Jesus era comum. Então nós aprendemos várias coisas através da cultura, através do tempo que ele viveu. Mas, meus queridos, ele está muito acima disso. Porque ele serve e é aplicado para todas as eras, em todas as culturas. Então, tudo aquilo que Jesus passou, nós passaremos. Então, por exemplo, para aqueles que estudam o comportamento humano, como Jesus é a excelência da criação, a Bíblia fala de 2 anos, de 12
anos e de 30 anos. Então, como é que nós estudamos o ser humano? 2 anos, 12 anos, 30 anos. São períodos distintos da vida do Senhor, ou seja, nesses períodos, alguma coisa aconteceu, em especial aos 12 e aos 30 anos. Então a gente tem que parar e aprender, peraí, o que tem aos 12 e o que tem aos 30? Para eu aplicar isso na minha vida e na vida dos meus filhos. Então nós vamos aprendendo a fazer a leitura através do Senhor assim. Tudo aquilo que Jesus passou, eu e você passaremos. Então, por exemplo, Jesus passa por um batismo de arrependimento. Eu e você passaremos por um batismo de arrependimento. Jesus passou por um enchimento do Espírito Santo. Eu e você passaremos por uma visitação do Espírito Santo. Jesus passou por um Getsêmani. Eu e você passaremos por um Getsêmani. No Getsêmani, Jesus ficou sozinho. Porque cruz cabe quantos? Eu e você passaremos por um Getsêmani e passaremos por ele sozinhos. O que eu tinha que morrer, a Alessi não tinha. O que ela tinha que morrer, eu não tinha. Então a cruz era individual para ela e é individual para mim. Então é assim que funciona. Então tudo aquilo que é encontrado na pessoa do Senhor será encontrado em mim e você. Eu vou estudar com vocês, possivelmente no sábado ou no domingo de manhã, as dores que o pai provê para o filho. O pai provê dores. E ele vai prover para mim e para você dores. Quem aqui passou dores esse ano? Levanta a mão. Então, você quer ver uma dor que Jesus passou? Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Desprezo da família. Jesus passou. Se a Bíblia conta que Jesus passou, o que vai acontecer com você? Comigo, com você? Vamos passar. Jesus foi rejeitado e desprezado. E isso o tornou homem de dores. O que vai acontecer comigo, com você? A mesma coisa. Jesus teve perdas. O que vai acontecer comigo, com você? Nós vamos passar por isso. Jesus passou pela solidão. O que vai acontecer comigo, com você? Vamos passar muitos momentos em que ninguém vai te entender, que você vai estar só. Faz parte do processo da cruz, do processo que o Senhor vai trabalhar. Então, tudo aquilo que Jesus passa, eu e você passaremos. O que eu quero pôr de destaque nessa manhã? O nosso amado e bendito Senhor passou por uma voz do Pai. E a voz do Pai falou 2 vezes a mesma coisa para ele. E aí a Bíblia responde a Bíblia. 2 na Bíblia significa urgência. Alguns irmãos dizem que significa também testemunho. Mas 2 é muito claro na Bíblia que significa urgência. Por quê? Porque quando José foi interpretar o sonho de Faraó, José falou assim para Faraó: Faraó, o sonho é dúplice porque Deus se apressa em fazê-lo. Então há duplicidade em verdade, em verdade. Simão. Havendo duplicidade, Marta. Havendo duplicidade é porque há uma urgência de Deus naquilo que Ele está falando conosco. Então esta porção, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, há uma urgência do Senhor em falar conosco a respeito disso. Os irmãos estão entendendo? Quanto antes você se vê ouvindo essa voz, tanto antes você é liberto. Deixa eu explicar algo. João, não precisa abrir. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Porém, João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, o
Quem aqui precisa de libertação? Quem aqui não precisa de libertação? Todos nós temos necessidade. Todos. Onde que nós somos libertos? Na verdade. Mas onde nós somos plenamente livres? Na filiação. Porque quando você se vê filho, não há temor. Quando você inclui o pai naquela área, o temor dissipa. Os medos dissipam. As inseguranças vão embora. Todos nós vamos ter áreas onde a gente fica mais assustada. Mais assustado. Todos nós temos áreas assim. Em que aquilo mexe mais conosco. Naquela área, Deus precisa se fazer nosso Pai e nós, filhos dele. Então, o que aprove ao Espírito Santo de Deus em João 8,36? O que ele fez? Por que ele não colocou? Se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que ele não colocou? Se pois o Messias, o Cristo, o ungido, se pois o Senhor Jesus vos libertar, o que aprove a ele colocar? Se pois o Ruiós, o Filho adulto de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ele está dizendo o quê? Quando você aprender a se ver filho naquela área que te assusta, nunca mais, nunca mais, nunca mais você vai ter medo. Vocês já me ouviram contar. O primeiro medo que entrou na minha vida foi o medo de ser enterrado vivo. De ser cataléptico. Quem aqui tem medo de ser enterrado vivo? Levanta a mão. Oh, tem uns colegas aí. Bem-vindo ao clube. 11 anos de idade. O Fantástico é perito para gerar nó na cabeça das pessoas. Esses dias... raramente eu tenho assistido TV, eu estava vendo o final de algum jogo, aí apareceu uma chamada do Fantástico sobre dupla, tripla personalidade, vai por aí afora, sobre DI. Transtorno dissociativo, obrigado, querida. Transtorno dissociativo, apareceu lá. Mas eu tenho certeza que uma parte da população brasileira saiu com o diagnóstico. Eu tenho. O Fantástico é perito. Eu tinha 11 anos de idade e apareceu a reportagem do Sérgio Cardoso. Quem lembra disso? Tem alguém aqui que lembra disso? Eu sou antigo mesmo, hein? Ele era um cantor ou um ator? Acho que era ator. Ele era um ator famoso e ele foi enterrado vivo. Ele era cataléptico. O que é catalepsia? As funções vitais ficam tão baixas que o médico não ausculta. E aí, enterra-se vivo o sujeito. Por dentro ele está despertado. Mas por fora ele está imóvel. Então, frequência cardíaca, pressão arterial, está tudo tão baixo que não é diagnosticado. Aí o Fantástico mostrou... Ele foi sepultado de forma vertical, mostrou o caixão dele, ele com o braço para fora. Você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Eu era tímido, inseguro, cheio de nóia dentro da minha cabeça. E aí eu vou ser enterrado vivo, eu vou ser enterrado vivo. O que eu fiz para dar um nó no meu cérebro? Eu pus a mão no pomo de Adão. E passava a noite engolindo. Aí o pomo subia e descia, eu dizia para mim mesmo, estou vivo. A minha fono acha que por isso eu tenho voz rouca, porque eu tenho uma lesão nas cordas. Então ela acha que no período de formação minha, eu lesionei as cordas vocais e ela acha que foi nesse período que fez isso. Aos 14 anos desapareceu o medo. Aos 15 anos me converti. Aos 22 anos casei. Aos 23 anos acordei um dia, vou ser enterrado vivo. Passei meses dormindo sentado, segurando a mão da Leci, acordando ela no meio da noite. Lê, você garante que eu não vou ser enterrado vivo?
Só para aliviar os irmãos, hoje tem protocolo da medicina. Você injeta, quando um médico vai atestar o óbito, eles injetam água no ouvido. E eles olham a pupila. Se a pessoa está viva, a pupila mexe. Porque é um reflexo. Então eles estabeleceram protocolos, por isso que nós quase não ouvimos mais. Aliviaram? Então eu não estou contando isso para os irmãos terem medo. Eu estou dizendo, o que eu quero dizer para vocês? O medo voltou. E nesse processo aí, um dia eu estava lendo Lamentações de Jeremias. E teve uma ocasião, Jeremias pregou 30 anos a mesma mensagem. E teve uma ocasião, no livro de Jeremias, em que eles colocaram Jeremias num poço de água seco. Então isso é descrito em Lamentações, é descrito no livro e é descrito em Lamentações de Jeremias. Agora, você imagina Jeremias descendo num poço de água, aquilo no final do dia. Você imagina a bicharada que não caía lá embaixo. E ele lá. Você imagina o barro. Porque era um poço de água. Então é possível que tivesse um pouco de barro. Não tinha mais água, mas poderia ter barro. Aquilo foi para ele um sepulcro. E eu lendo Lamentações, o Senhor me visitou. O texto bíblico diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Sabe quando o texto grita? E aí eu sabia que o Senhor estava falando comigo. O Espírito Santo parou e falou assim: César, eu sou o teu Deus nessa terra. Meus queridos, eu tenho tanta segurança na paternidade de Deus, no governo de Deus. O meu pai foi um homem problemático, mas Deus me deu a permissão de ser amigo dele um período da minha vida. Então eu tenho tanta confiança na paternidade de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus, eu tenho da provisão de Deus, eu tenho tanta segurança nisso daí, que eu virei para o Espírito e falei: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor é meu Pai. O Espírito Santo falou: eu cuido, protejo e amparo você nessa terra. Senhor, o Senhor faz tudo isso comigo. Aí veio a pergunta: que diferença para mim faz 1,5 metro abaixo da terra? E aí ele me pôs um quadro na mente. Qual foi o quadro? Eu enterrado, vivo, mas com a presença dele lá. Nunca mais tive o medo. Porque medo é tirado de que jeito? Não temas. Eis que estou contigo. Quando a presença dele entra, o medo é dissipado. Então, naquele momento, eu me tornei filho nesta área. Porque eu consegui ver o meu pai nesta área. Você está me entendendo? O que nós vamos estudar agora, algumas vezes? Eu quero mostrar para vocês como o Pai age conosco. Para, independente da área que você tenha medo, tenha ansiedade, tenha temor, você seja visitado por essa paternidade de Deus. Você está me entendendo? E ao ser visitado, seja plenamente livre. Então, o que nós temos no texto? Nós temos no texto o Senhor Jesus passando por um batismo de arrependimento, o Espírito Santo descendo sobre ele e ele ouvindo a voz do Pai e depois sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual a primeira coisa que nós temos que entender? Jesus passa por um batismo de arrependimento. Se ele passou, eu e você vamos ter que fazer o quê? O início de tudo é arrependimento. Só que a palavra arrependimento significa mudança de mente. Agora eu te pergunto, do que Jesus tem para se arrepender? Não é meio uma contradição ele passar por um batismo de arrependimento? Até que eu peguei o dicionário Vini. E eu fui estudar a palavra metanoia, são duas palavras em separado. E no Vini ele traz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte,
que a palavra pode ser entendida por mudança de mente, mas Jesus não tinha nada para mudar na mente. Mas se você estudar as duas palavras em separado, pode significar perceber depois. O que é arrependimento? É eu perceber depois o que eu fiz antes. Errei. Está errado. Eu preciso corrigir. Só que aplica isso à vida do Senhor. Presta atenção no que eu vou dizer. 3 anos depois dessa experiência, o nosso Senhor foi colocado na cruz do Calvário, às 9h da manhã, e o Pai estava com ele. Mas ao meio-dia ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O céu fechou, enegreceu, houve trovões, relâmpagos, terremotos, e houve uma convulsão na terra. Por quê? Porque o meu e o seu pecado que nós praticamos esta semana foi colocado sobre o ombro do nosso Senhor. Por isso o Pai o deixou. Então Jesus experimentaria o pecado. Mas ele experimentou o pecado de tal maneira que ele se fez pecado. O que o texto bíblico está ensinando? O texto bíblico está ensinando que não apenas o juízo do pecado nosso foi colocado sobre ele, a consequência do pecado, mas ele experimentou o que nós experimentamos no pecado. O desespero, o choro, o sofrimento, a luta, o arrependimento. Ele experimentou a luta que nós temos com o nosso pecado, porque ele não apenas recebeu o juízo de Deus por causa do nosso pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar. Você consegue entender isso? Então o que Jesus faz? Ele se arrepende antes. Ele nos dá um modelo de que batismo de arrependimento é antes. Eu tenho condições de lidar com o pecado de tal maneira que eu pense no pecado antes de eu cair no pecado. Que eu lide com o pecado antes de eu cair no pecado. Que eu seja cheio do Espírito de Deus de tal maneira que eu consiga, antes daquilo acontecer, estar fora do pecado. Então Jesus, ele dá um padrão de que, apesar de arrependimento significar perceber depois, ele tem condições de perceber antes. E é assim que nós passamos a andar em vitória. Você está entendendo? Aí o que ocorre? O Espírito Santo de Deus vem sobre ele. E o Espírito Santo vem sobre ele de que maneira? Vem sobre ele numa forma corpórea de pomba. Por quê? Guarda isso. Porque hoje à noite nós vamos falar de pomba de novo. Mas na vida de outro elemento, de outro irmão. Na vida de Jonas. Em Jesus o Espírito Santo desce sobre como uma pomba. Mas nos discípulos o Espírito Santo desceu de que maneira? Como línguas de fogo. Um vento impetuoso, só que o vento é o sopro do Espírito. Lembra que Jesus, quando foi subir, soprou sobre eles? Gente, o sopro poderoso. O Senhor soprou o Espírito e subiu aos céus. 10 dias depois, o sopro veio. Num vento forte, batizando eles como língua de fogo. Por que sobre o Senhor foi pomba e sobre os discípulos foi língua de fogo? Porque os discípulos precisavam de santificação. E o fogo purifica. Mas Jesus, ele era completamente santo. Então o Espírito Santo desceu em forma de pomba. A principal característica da pomba. A pomba
só pousa em lugar seguro. Você vê pomba ser atropelada dentro da cidade? Via de regra, não. Na zona rural existe. Eu venho de uma região de muita plantação. Então, quando o grão, eles estão produzindo, está mais maduro, que vai caindo no chão, tem muita rolinha, tem muita pomba. E aí, então, em velocidade alta, 100, 120 por hora, você às vezes atropela uma pomba. Mas dentro da cidade isso não acontece. Por quê? Porque a pomba pousa apenas em lugar seguro. Então o Espírito Santo desceu sobre ele dessa maneira. De acordo com o livro de Marcos, Jesus estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, qual é o melhor jeito de nós recebermos uma porção maior do Espírito? Orando. Lembrando que a adoração no Velho Testamento equivale a quê? Oração. Então, quando cantamos, estamos orando. Os salmos que nós cantamos são, no Velho Testamento, orações que eram feitas. Então, o Espírito Santo vem sobre ele, e quando o Espírito Santo vem de forma clara. Depois você estuda isso. João 14 e João 16. Onde que o Espírito Santo está? Quando o Filho e o Pai são levantados. Meus queridos, o Espírito Santo é extremamente discreto. Ele não fala de si mesmo. Ele não se autopromove. Ele é uma figura da Trindade que revela apenas o Pai e o Filho. Ele não revela a si mesmo. Então ele veio mandado pelo Pai em nome do Filho. O texto bíblico é muito claro. Ele vem para nos revelar o Filho e o Pai. Então o Espírito Santo desceu e imediatamente ele põe em destaque o Filho e põe em destaque a voz do Pai. Então o que nós precisamos? Nós precisamos entender que a mesma voz que foi ouvida por Jesus, o Espírito Santo deseja comunicar para mim e para você. A mesma voz. E ele deseja fazer isso com urgência. Ele precisa fazer isso conosco com urgência. Então, o que você precisa? Você precisa entender que este Espírito de Deus que está aqui entre nós, ele vai falar para você assim: este é meu, este é filho, este é amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Quem aqui teve problemas com pais e mães? Levanta alto a mão. Olha quantos. Quem aqui tem um relacionamento estável e bom com pai e mãe? Levanta a mão. Graças a Deus por isso. Então, alguns tiveram problema e hoje estabilizaram. Se é que eu estou entendendo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. À noite não, talvez amanhã, eu vou falar sobre o Pai terreno e o quanto isso compromete a visão do Pai celeste. O problema que a gente tem nisso com a visão do Pai celeste, o quanto o tema fica misturado dentro de nós, né? Mas amanhã de manhã nós vamos gastar um bom período falando sobre isso daí. A primeira coisa que o Espírito quer falar com você, o Espírito quer dizer para você que você é dele. Este é meu. Deus, aprove a Deus colocar um pronome possessivo. Por quê? Porque o ser humano foi criado para pertencer. Algumas meninas aqui têm desejo de casar, têm desejo de serem mães. Não vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão. Mas dá para ver pelo rostinho de vocês, já entendi tudo, né? Onde o tema fica sofrido?
quando o tema do pertencimento com Deus não é bem elaborado. Onde o tema alivia? Quando você tem o pertencimento de Deus. Quando você entende que Ele é um companheiro seu. Se eu estivesse falando com adultos e não com jovens, qual é o medo dos adultos? Ficar sozinho na velhice. Quem que eu vou ter? De que forma eu vou ter? Vou ter parente? Não vou ter parente? Vou ter gente? Não vou ter gente? Como que vai ser? Então entra numa angústia ligado a este tema. O que ocorre? O que é necessário a gente fazer? É necessário entender que Ele é um companheiro presente e que nós somos dele e que nunca vai nos faltar. Queridos, preste atenção. Eu nem sei como é que os irmãos funcionam, então os irmãos dividam isso daí por 50. Acho que é do jeito que eu vou falar. Paulo não chamou Pedro de pastor Pedro. Nem chamou Timóteo de pastor Timóteo. Paulo chamou de que jeito? Do irmão Pedro, do irmão Timóteo. Por quê? Porque a palavra pastor na Bíblia, ela existe e ela está ligada a uma função. Mas como título, ela só existe para Jesus. O bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Vocês estão entendendo? Só Jesus é o nosso pastor. Se eu for teu pastor, tem risco de tudo te faltar. Se Jesus é o teu pastor, nada te faltará. Eu sou teu pastor. E eu tenho uma doença na família. E eu tenho que dar uma atenção especial para a família. O que vai acontecer com você? Vai ficar sem pastor. Para nós, existe a função pastoral. Então, o Japa, o Zé, os irmãos, têm a função pastoral, mas não tem o título pastoral. Meus queridos, que nó que isso gera na cabeça dos irmãos. Porque quando os irmãos chamam o pastor fulano, o pastor ciclano de pastor, eles estão embutindo que eles estão esperando serem pastoreados por essa pessoa. E se Deus não levantou aquele pastor como pastor teu? Vocês têm 1.000, 2.000 irmãos. Como é que o Zé vai pastorear 2.000 pessoas? Mas ele não pastoreia nunca. Isso daí, ele vai pastorear um grupo pequeno de pessoas e outros irmãos vão assumindo outras pessoas. Então nós precisamos entender que Ele é o nosso pastor e que nada nos falta. Ele sempre vai à frente. Ele sempre vai encaminhando. Ele sempre vai provendo aquilo que nós temos necessidade. Alessi, no dia 30 de novembro de 2017, o laboratório ligou para ela, o lugar de imagem, você precisa vir aqui refazer o exame. E eu conhecia o dono do lugar, um médico amigo. Nunca eu e a Alessi cruzamos com ele. A Alessi está lá sozinha e o Érico aparece. Oi, Alessi, o que você está fazendo aqui? Ô, Érico, os irmãos, o pessoal ligou aqui para eu vir refazer um exame. O Érico já entendeu tudo. Se é para refazer o exame, ou é porque a imagem não ficou boa, ou é porque tem coisa grave. O Érico foi lá, pegou o exame, viu o exame, viu que era gravíssima a situação, chamou a Alessi, Alessi, liga para o César, pede para ele vir aqui. E a Alessi recebeu o diagnóstico de câncer
de forma extremamente terna, extremamente amorosa, extremamente gentil. O Érico virou e falou assim: eu vou ligar para um mastologista amigo. Saímos dali, fomos atendidos pelo mastologista. Estamos eu e a Alessi esperando a consulta do mastologista, no mesmo dia, dia 30 de novembro de 2017. Passaram 2 pessoas implorando para a secretária horário com o mastologista. E a secretária: moça, eu não tenho. Quem fez isso? O papai, que diz assim: você é meu. Eu cuido de você de um jeito especial. Eu cuido de você de uma forma única. Meus queridos, Deus é perfeito como Pai. Nós somos imperfeitos como Pai. Mas Ele é um Deus perfeito como Pai. Nós somos dele. Nós somos menina dos olhos dele. Ele não tira os olhos de nós. Ele não tira. Ele sabe o que passamos, do jeito que passamos, da maneira que passamos, aquilo que fazemos. Não achem que tudo foi um mar de rosas no tratamento. Porque não foi. Não foi. A Alessi era alérgica a um dos remédios. Ela teve que suspender a químio. Tinha tratamento, mas o corpo dela não dava conta. Então nós também tivemos lutas dificílimas dentro do tratamento, mas nós tivemos visitações únicas da paternidade de Deus, únicas, porque nós somos dele, ele é meu, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, nós somos dele, pertencemos a ele. Então, quando a gente vai entendendo este pertencimento que nós temos, o nosso coração vai encontrando profunda segurança. Os medos dissipam, a ansiedade vai embora, nosso coração vai encontrando limpeza, serenidade, descanso. Não cai um fio. Deixa eu ver aqui. Tem um. Ele contou. Porque ele conta o número dos nossos fios. Ele conta o número dos nossos dias. Preste atenção. Você não vai morrer um dia antes ou depois daquilo que Deus escreveu. Porque o dia do seu encontro com o Senhor já foi escrito. E quanto a esse dia, nenhum de nós pode fazer nada. Por que ele faz isso? Ele conta o número dos meus fios de cabelo. Você acha que ele não contaria o número dos meus dias? Você acha que ele não contaria o número dos meus filhos? Eu tive 2 filhos. E mais 2 abortos a Alessi teve. Eu tenho 4 filhos. 4. Uma coisa que eu e ela conversávamos. Nós temos 4. 2 aqui em vida. 2 na eternidade com o Senhor. Porque aprove ao Senhor recolhê-los antes do nascimento. Deus determina a maneira que faz, porque nós somos dele. Você acha que para o casamento, já que o casamento é um ato, é uma instituição extremamente singular para Deus formar Cristo em nós, você acha que ele não escreveu isso? Você acha que ele não vai prover para você isso? Ele escreve, ele prova, ele provê, ele tem a forma, a maneira, o tempo, o jeito dele. Nós precisamos aprender a descansar nele, porque nós somos dele. Você é meu. Ninguém põe a mão. Ninguém põe a mão. O que eu vou falar agora eu nunca vi pessoas habituadas a lidar com batalha espiritual, com libertação de demônios, de pessoas possuídas por demônios. Eles contam
que pessoas que se convertem vindo do espiritismo, do baixo espiritismo, do espiritismo de macumba, e vai por aí afora, coisa que tem muito aqui em Porto Alegre, eles dizem que quando eles vão num cemitério, eles não conseguem fazer despacho em túmulos de crentes. Por quê? Porque até só nos ossos nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Somos dele, dele. Você é meu. Você é meu. Ninguém põe a mão em você. Você não vê, você não sente, mas eu te abraço, eu te toco, eu te cuido, eu te provejo. Eu faço tudo o que é necessário porque você é meu. Aqui está a libertação verdadeira nossa. Você está entendendo, meu querido? Então você precisa, como nós vimos ontem, a partir dos 12 anos fazer essa transição. Senhor, vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai. Aos 12 anos ele já falava, eu sou dele. Eu sou dele. E aos 30 anos a voz do pai diz, você é meu. Você me pertence totalmente. Os irmãos estão entendendo? Não apenas isso. Ele avança um pouco mais e diz o quê? Você é meu filho. Porque há na Bíblia uma distinção entre filho e criação. Toda pessoa nascida nesta terra é criação de Deus. Mas quando nós nascemos do alto, nós somos filhos de Deus. Então nós subimos de patamar. Deus cuida de toda a criação dele, porque ele é um criador responsável. Não ache você que Deus não ama o ímpio. Deus ama o ímpio. Deus não tem com o ímpio relacionamento. Porque Cristo não habita no ímpio. Mas Deus ama o ímpio, de tal forma que o sol e a chuva vêm sobre o ímpio. Vêm sobre bons e maus, justos e injustos. O Senhor beneficia a criação dele porque ele tem amor pela criação dele. É uma coisa tão significativa. Um dia a gente estava reunido em família, muitos anos atrás, e eu chamei um irmão para partilhar para nós, chamado Alan MacLeod. Ele era um diretor de seminário, um homem pequeno, magrinho, um homem de Deus, um homem de oração, já partiu para o Senhor. Ele tinha psoríase. Um dia eu fui visitá-lo no hospital, ele estava com a psoríase atacada, um homem de Deus, afligido por uma doença. Um corredor enorme no hospital, cheio de pele. Dele. De tanto que estava descamando. Aí entrei, conversei, e ele, nesse dia que ele estava partilhando, ele falou, meus queridos, prestem atenção, Deus é amor. E Deus criou todas as coisas. De acordo com Colossenses, ele criou o que há no céu e na terra. Me diz uma coisa que há no céu. As nuvens. Me diz uma coisa da terra. As árvores. As visíveis e as invisíveis. Me diz uma coisa visível, você. Me diz uma coisa invisível, as ondas. A gente não vê, mas está aqui. Foi ele quem criou. Principados, aí o texto bíblico diz que ele criou Só um instante. Sejam principados, sejam tronos, sejam soberanias. Me diz um trono. Charles. Rainha da Inglaterra. É um trono. Uma soberania. Chaves, aqui pertinho de nós. Foi uma soberania. Quem criou? Ele. Tudo que
que existe foi criado por Ele. E foi criado com amor. Porque Ele pode criar algo sem amor? Aí o irmão Alan vira e diz assim: irmãos, quem criou o inferno? Tá, agora eu vou perguntar para vocês. Irmãos, quem criou o inferno? Deus. Aí ele virou e falou assim, eu tomei um choque. O inferno é um ato do amor de Deus. Nossa. Mas é exatamente assim que é. Se ele cria um inferno com amor, o que você acha da sua vida? Você acha que ele não move o que for necessário para cuidar de você? Você acha que ele não trabalha o que for necessário para cuidar de você? Você acha que ele não levanta um médico, outro, uma pessoa, uma circunstância para cuidar de você? Oh, meus queridos, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão único, Ele é tão único. Ele assiste tanta gente, Ele cuida tanto da gente, Ele cuida tanto da gente, Ele cuida tanto, tanto, tanto da gente, porque nós somos dEle. E vou te dizer mais, Ele cuidava de você antes de você nascer de novo. Porque Ele morreu por você antes da fundação do mundo. Então você não tinha o Senhor. Você não conhecia Ele e Ele já cercava os seus caminhos. Porque você é dEle. Desde o ventre da tua mãe você é dEle. E você é filho dEle. Você está me entendendo? Ele deu para você um nome. Quando Jeremias foi chamado, o que dizem no capítulo 1 de Jeremias, ali no versículo 5, se não me engano? Eu te vi quando estavas no ventre da tua mãe, e te consagrei para que fosseis profeta às nações. Então Deus não apenas, como nós somos filhos, Deus não apenas nos dá um nome, mas Deus também define o nosso trabalho. Por isso eu parto de um princípio muito simples. Quem define trabalho para filho não é pai nem mãe, nem a própria pessoa. É Deus, Pai. Cabe aos pais, cabe ao filho, buscar um discernimento para saber qual é a profissão que Deus tem. Porque Deus derrama virtudes na mente, inteligência, derrama uma inteligência matemática, uma inteligência com línguas, qualquer coisa que seja, boa memória, relacionamento. Deus derrama isso em você. Por quê? Porque quando Ele te chama, Ele já definiu as virtudes que você tem e aquilo que você vai fazer. Por quê? Porque você é filho. Filho tem distinção. Com os meus 2 filhos, nós gastamos um ano e meio, orando para saber o que Deus tinha. Os 2 são realizados na profissão que têm. Por quê? Porque nós ajudamos eles a escolher bem? Imagina! Eu cometi com o André o mesmo erro que meu pai cometeu comigo. O dia que eu falei para o meu pai que eu ia fazer psicologia, ele virou para mim e falou assim, não vou sustentar um filho para ser sorveteiro no futuro. Dizendo que a profissão não ia dar nada. Porque eu fui estudar para fazer medicina. E eu estava no meu primeiro ano de conversão e entendi que Deus queria que eu fizesse psicologia. Então, assim, há muitas coisas dentro de nós que o Pai vai definindo com profunda clareza para nós. Vamos parar aqui. Segundo período a gente retoma, nós temos um intervalo.